Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos. Boa tarde. Ih, tá muito estranho aqui agora. Pera aí. Ah, sim, apareci. Boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos a mais um programa da Web Rádio Cristo Consolador. Hoje é dia, a cola tá passando aqui. Programa Contos e Casos Espirituais. E hoje é dia, continuando aqui o livro Contos e Apólogos. Quando ele acabar, nós mudaremos de autor, nós vamos passar para outro autor, né? Não que eu não goste de Irmão X, gosto. Mas vamos trocar um pouquinho para a gente encontrar outros casos, né? Depois, com o tempo, a gente volta para cá. Ele tem uma literatura bem extensa. Então, vamos. Aqui estamos nós. Juntos mais uma vez, sejam bem-vindos à minha casa. Espero que possamos aprender bastante junto com o Irmão X na tarde de hoje, para variar, né? Só para variar, eu trouxe livros que falam, né? Livros da doutrina, que nos ajudam a pensar com mais profundidade no tema de hoje. O título de hoje está aí, Dívida e Resgate. A gente já começa a se incomodar. Opa, dívida e resgate? Tá bom, né? Então, a história é um pouquinho longa. Eu vou lê-la toda e depois a gente passa para os livros doutrinários para a gente entender o tema melhorzinho, um pouquinho mais aprofundado, né? Para a gente começar bem, vamos fazer a nossa prece. Graças a Deus, gratidão, Senhor. Mais uma oportunidade de trabalho, mais uma oportunidade de aprendizado. Muito obrigada. Mais alimento que nos chega. Que nós possamos absorver esse alimento e refletir sobre os acontecimentos que nós vemos, não só as coisas que acontecem conosco ou com pessoas que nós conhecemos, e entender. Com a nossa própria vida também, por que não? E entender. E confiar em Deus acima de tudo. Que possa o seu amor, Senhor Jesus, nos envolver, assim como o amor de Maria possa nos conceder paz. A todos nós, encarnados e desencarnados. Graças a Deus. Pergunta número 1, como você está se sentindo hoje? Pergunta número 2, a água está por aí?
Vamos à história. Na antevéspera do Natal de 1856, Dona Maria Augusta Correia da Silva, senhora de extensos haveres, retornava à fazenda, às margens do Paraíba, após quase um ano de passeio repousante na corte. Acompanhada de numerosos amigos que lhe desfrutariam uma festiva hospitalidade, a orgulhosa matrona, na tarde chuvosa e escura, recebia os 62 cativos de sua casa que, sorridentes e humildes, lhe pediam a bênção. Na sala grande, nobremente assentada em velha poltrona sobre largo estrado que lhe permitisse mais amplo golpe de vista, fazia um gesto de complacência à distância para cada servidor que exclamava de joelhos: "Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor." Louvado seja, acentuava Dona Maria com terrível severidade a transparecer-lhe da voz. Velhinhos de cabeça branca, homens rudes do campo, mulheres desfiguradas pelo sofrimento, moços e crianças desfilavam nas boas-vindas. Contudo, em ângulo recuado, pobre moça, mestiça, sustentando nos braços duas crianças recém-nascidas, sob a feroz atenção de capataz desalmado, esperava a sua vez. Foi a última que se aproximou para a saudação. A fazendeira soberana levantou-se impertigada, chamou para junto de si o Cérbero humano. Cérbero, cachorro que na mitologia grega tomava conta das portas do inferno. Era um cachorro com 3 cabeças, enorme, um monstro. Chamou para junto de si o Cérbero humano, que seguia de perto a jovem escrava, e antes que a pobrezinha lhe dirigisse a palavra, falou-lhe duramente: "Matilde, guarde as crias na senzala e encontre-me no terreiro. Precisamos conversar." A interpelada obedeceu sem hesitação. E afastando-se do recinto, na direção do quintal, Dona Maria Augusta e o assessor de azorrague em punho cochichavam entre si. No grande pátio que a noite agora amortalhava em sombra espessa, a mãezinha infortunada veio atender à ordenação recebida. "Acompanhe-nos", determinou Dona Maria austeramente. Guiadas pelo rude capitão do mato, as duas mulheres abordaram a margem do rio transbordante. Nuvens formidandas coavam no céu os medonhos rugidos de trovões remotos. Derramava-se o Paraíba em soberbo espetáculo de grandeza, dominando o vale extenso. Dona Maria pousou o olhar coruscante na mestiça humilhada e falou: "Diga de quem são essas duas crias, nascidas em minha ausência." "De Nhosico, sinhá." "Miserável!" bradou a proprietária poderosa. "Meu filho não me daria semelhante desgosto. Negue essa infâmia." Não posso. A patroa encolerizada relanceou o olhar pela paisagem deserta e bramiu, rouquenha: "Nunca mais verá você essas crianças que odeio." "Ah, sinhá", soluçou a infeliz. Não me separe dos meninos, pelo amor de Deus."
Não quero você mais aqui e essas crias serão entregues à venda. Não me expulse, Sinhá, não me expulse. Desavergonhada, de hoje em diante você é livre. E depois, de expressivo gesto para o companheiro, acentuou irônica. Livre? Poderá você trabalhar noutra parte para comprar esses rebentos malditos? Matilde sorriu, em meio do pranto copioso, e exclamou: ajude-me, Sinhá. Se é assim, darei meu sangue para reaver meus filhinhos. Dona Maria Augusta indicou-lhe o Paraíba, enorme, e sentenciou: você está livre, mas fuja de minha presença. Atravesse o rio e desapareça. Sinhá, assim não. Tenha piedade de sua cativa. Ai, Jesus, não posso morrer. Mas a um sinal da patroa, o capataz, envilecido, estalou o chicote no dorso da jovem, que oscilou em defesa, caindo na corrente profunda. Socorro, socorro, meu Deus! Valei-me, nosso Senhor! Gritou a mísera, debatendo-se nas águas. Todavia, daí a instantes, apenas um cadáver de mulher descia rio abaixo entre o silêncio da noite. Cem anos passaram. Da antevéspera do Natal de 1956, Dona Maria Augusta Correia da Silva, reencarnada, estava na cidade de Passa Quatro, no sul de Minas Gerais. Mostrava-se noutro corpo de carne, como quem mudara de vestimenta, mas era ela mesma, com a diferença de que, ao invés de rica latifundiária, era agora apagada mulher em rigorosa luta para ajudar ao marido na defesa do pão. Sofria no lar as privações dos escravos de outro tempo. Era mãe, padecendo aflições e sonhos. Meditava nos filhinhos ante a expectação do Natal, quando a chuva sobre o telhado se fez mais intensa. Horrível temporal desabava na região. Alagara-se tudo em derredor da casa singela. A pobre senhora, vendo a água invadir-lhe o reduto doméstico, avançou para fora, seguida do esposo e das crianças. As águas, porém, subiam sempre em turbilhão envolvente e destruidor, arrastando o que se lhes opusesse à passagem. Diante da ex-fazendeira erguia-se um rio inesperado e imenso, e, em dado instante, esmagada de dor, ante a violenta separação do companheiro e dos pequeninos, tombou na caudal, gritando em desespero: socorro, socorro, meu Deus! Valei-me, nosso Senhor! Todavia, decorridos alguns momentos, apenas um cadáver de mulher descia, corrente abaixo, ante o silêncio da noite. A antiga situante do Vale do Paraíba resgatou o débito que contraíra perante a lei. Essa história nos fala de resgate, dentro de uma nova existência, uma nova encarnação, da justiça divina, nos fala de expiação. O mecanismo que há por detrás desse e de outros acontecimentos
que a gente vê todos os dias. Desastres em que uma quantidade enorme de pessoas, né, é levada embora. Um caso clássico, o incêndio do prédio em São Paulo chamado Joelma, em que parece que aquelas pessoas foram romanos que, né, faziam tochas humanas, outros que desencarnaram, alguns escaparam. Eu conheci um que havia escapado de um incêndio em um circo em Niterói, aqui no estado do Rio de Janeiro. As chamadas balas perdidas, a gente chama de bala achada, porque estava na hora da pessoa partir. Mas esses flagelos, essas catástrofes naturais, né, que acontecem, e se a gente for lá no Evangelho, a gente vai encontrar também a explicação. Mas vamos rever conceitos que a gente fala assim, expiação, resgate. A gente não pode, eu não estou tentando fazer aqui, enquadrar todo mundo no seu quadrado, assim, num único quadrado, cada um no seu quadrado. Desastres de avião. André Luiz, no seu livro, conta de um avião que caiu no fundo do mar e a equipe espiritual fazendo de tudo para socorrê-los, desligá-los dos corpos físicos. Alguns tiveram que ainda ficar lá por causa dos débitos da própria vida, enquanto encarnados. Os outros, os que foi possível fazer isso, foram encaminhados para postos de socorros e tal. Mas ninguém ficou abandonado, porque ficaram lá esperando, aguardando o momento certo de serem desligados dos corpos físicos. Amigos espirituais estavam por perto, velando por eles. A gente tem que voltar a conceitos básicos. Exemplo, vamos começar. O que é expiação? A gente sabe do Evangelho segundo o Espiritismo, deixa eu pegar aqui, lá do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, há muitas moradas na casa do Pai, em que Kardec colocou para a gente, né, nas diferentes categorias de mundos habitados, ele nos lembrou, agora em mudança, mas nos mundos intermédios misturam-se o bem e o mal, predominando um ou outro, segundo o grau de adiantamento da maioria dos que os habitam. Nós, enquanto povos, no Livro dos Espíritos fala que nós não somos povos civilizados, nós somos povos esclarecidos. E ponto. Enquanto houver uma pessoa, por exemplo, em situação de rua, nós ainda não somos civilizados. Vamos caminhando para a solução desse e de outros problemas, para que um dia nós possamos realmente ser chamados, merecer o título de povos civilizados. E aí Kardec vai falando, né,
que, embora se não possa fazer dos diversos mundos uma classificação absoluta, pode-se, contudo, em virtude do estado em que se acham e da destinação que trazem, tomando por base os matizes mais salientes, o que chama mais a atenção, dividi-los, de modo geral, como segue: mundos primitivos, destinados às primeiras encarnações da alma humana, mundos de expiação e provas, onde domina o mal, mundos de regeneração, nos quais as almas que ainda têm que expiar, aurem novas forças, repousando das fadigas da luta, estamos caminhando para lá, né? Saindo dos mundos de expiação e prova, onde domina o mal, para o de regeneração. Ainda não somos santos, ainda teremos muita coisa que expiar, mas dá para dar um respiro. Isso se a gente merecer ficar aqui. Senão a gente vai lá para os mundos primitivos. Que não falta mundo primitivo no universo. Ok? Então, mundo de regeneração, depois será o mundo ditosos, onde o bem sobrepuja o mal. Depois, mundos celestes ou divinos, habitações de espíritos depurados, onde exclusivamente reina o bem. A Terra pertence à categoria dos mundos de expiação e provas, né? Agora já em modificação para ser um mundo de regeneração, razão porque aí vive o homem a braços com tantas misérias. Ok, mas o que é expiação mesmo? Vamos no livro O Consolador, de Emmanuel, na questão 246. A gente costuma confundir, né, provação com expiação. De uma maneira geral, provação, a gente já tem direito a dar pitaco no nosso planejamento reencarnatório. A gente jura de pé juntos que vai dar conta, que a gente aprendeu mesmo. Então, quando a gente desce, é colocado frente a frente a uma situação semelhante àquela que nós dizemos que já sobrepujamos. É o teste, é a prova. Já a expiação, a gente aprende pela dor. E às vezes não temos sequer o direito de dar um pitaco, meio pitaco, no nosso planejamento reencarnatório, porque a gente não tem nem condição para isso. Tá? E aí Emmanuel nos diz assim: a provação é a luta que ensina ao discípulo rebelde e preguiçoso a estrada do trabalho e da edificação espiritual. A expiação é a pena imposta ao malfeitor que comete um crime em relação às leis divinas. Na 247, a lei da prova e da expiação é inflexível. Emmanuel nos esclarece: os tribunais da justiça humana, apesar de imperfeitos, por vezes não comutam as penas e não beneficiam os delinquentes com o sursis, liberdade condicional. A inflexibilidade e a dureza não existem para a misericórdia divina, que, conforme a conduta do espírito encarnado, pode dispensar na lei em benefício do homem, quando a sua existência já demonstre certas expressões do amor que cobre a multidão dos pecados. Então, quando a gente começa a ouvir essas definições, começa a se sentir preocupado, já acabamos de saber que nós temos uma chance. Maravilha. Vamos em frente. No Livro dos Espíritos, na questão 167.
Ainda sobre a justiça divina, né? Porque... Um momentinho. Opa, desculpem. Eu fui desviar para não espirrar, né? Ao vivo e a cores, aí o celular caiu. Peraí, desculpem a movimentação toda. O pedestal vem aí, vai parar essa bagunça. Na questão 147. Não, dá 246, a página que é 147. Bem que eu estranhei aqui, uai. 246, página 147. Aqui. Parte segunda, capítulo 6 da vida espírita. Não é isso? Não, tô confusa. Ainda não tomei café? É a questão 167, da pluralidade das existências. Falha nossa. Por aí, quando eu digo que vocês estão em casa, que é uma forma, um jeito muito informal da gente estudar juntos. Vamos lá. Com qual fim objetivado com a reencarnação? O que a gente vem fazer aqui? Expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isso, onde a justiça? Que a gente vê uma série de coisas, de crimes, que são absolvidos pela justiça humana, mas pela justiça divina, não. E falando em justiça, em leis, a gente vai no céu e o inferno, no Código Penal da vida futura. No artigo 11. A expiação varia segundo a natureza e a gravidade da falta, podendo, portanto, a mesma falta determinar expiações diversas, ou seja, diferentes, conforme as circunstâncias atenuantes ou agravantes nas quais foi cometida. Um artigo antes, o 10º. O espírito sofre, quer no mundo corpóreo, quer no espiritual, a consequência das suas imperfeições. Todas as misérias, todas as vicissitudes padecidas na vida corpórea, todas, são oriundas das nossas imperfeições. São expiações de faltas cometidas na presente ou em anteriores existências. Pela natureza dos sofrimentos e vicissitudes da vida corpórea, pode-se julgar a natureza das faltas cometidas. A gente tem muita mania de terceirizar. Ah, tudo é culpa do obsessor. Tá, mas quem foi que atraiu a criatura para perto de você? Baseado em que ele se aproximou. Entraram em sintonia e afinidade. Vamos lá. Pela natureza dos sofrimentos e vicissitudes da vida corpórea, pode-se julgar a natureza das faltas cometidas em anterior existência, bem como das imperfeições que lhe deram causa. Por isso, a pergunta não é por que Deus fez isso comigo? Eu não merecia. É, para que isto está me acontecendo? Eu tenho alguma coisa a aprender? Eu tenho alguma coisa para ficar em dia, um boletim espiritual que eu esqueci, para ficar em dia com as leis divinas? Continuando.
Livro dos Espíritos, de novo. Questão 998. Nós estamos na parte 4ª, capítulo 2º, das penas e gozos futuros, expiação e arrependimento. Kardec perguntou aos benfeitores espirituais: a expiação se cumpre sempre no estado corporal ou no estado espiritual? Será que lá do outro lado a gente também tem coisa para espiar? A gente vai espiar quando passar pela soleira da porta espiritual? O umbral? A expiação se cumpre durante a existência corporal, é aqui, mediante as provas, ou seja, os testes. Toda prova é uma expiação? É, porque você está vendo se você está realmente em dia, né? São os testes que verificam se você está em dia, mediante aquela situação, se você realmente aprendeu. Mas a expiação nem sempre é uma prova. A expiação se cumpre durante a existência corporal, mediante as provas que o espírito se acha submetido, e na vida espiritual, pelos sofrimentos morais inerentes ao estado de inferioridade do espírito. Não adianta, ninguém foge da lei divina. É complicado, as provas às vezes são muito complicadas. Você fala assim, meu Deus do céu, o que eu fiz? O quê? Aí a prova com temperinho de expiação, porque é doloroso. É difícil. Vamos continuando. E aí a gente para aprofundar mais um pouco a justiça, pensar sobre a justiça divina. Livro dos Espíritos. Questão 764. Disse Jesus: quem matou com a espada, pela espada perecerá. Essas palavras, pergunta Kardec, estas palavras não consagram a pena de talião, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé? E, assim, a morte dada ao assassino não constitui uma aplicação dessa pena? Então, o cara matou e foi morto. Isso é pena de talião? Espírito dá um alerta para a gente. Toma cuidado. Tá aqui, tomai cuidado. Muito vos tem desenganado a respeito dessas palavras, como acerca de outras. A pena de talião é a justiça de Deus. É Deus quem a aplica. Todos vós sofreis essa pena, a cada instante, pois que sois punidos naquilo em que haveis pecado, nesta existência ou em outra. E aí está lá no Evangelho, as suas causas atuais das aflições e as causas anteriores das aflições. Está logo no início do capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os aflitos. Kardec já coloca logo depois do ensinamento de Jesus, justiça das aflições. Tá? Aquele que foi causa do sofrimento para seus semelhantes, virá a achar-se numa condição em que sofrerá o que tenha feito sofrer. Este é o sentido das palavras de Jesus. Mas não vos disse ele também, perdoai aos vossos inimigos? E não vos ensinou a pedir a Deus que vos perdoe as ofensas, como houverdes vós mesmo perdoado, isto é, na mesma proporção em que houverdes perdoado? Compreendei-o bem? A gente lá quer saber de perdoar nada? Perdoa, mas não quero ver mais na minha frente. Se for uma pessoa altamente tóxica, você tem este direito.
Embora no Evangelho fale que se não for uma pessoa tóxica, que a ficha caiu, se arrependeu, e você vê que aquela pessoa está sendo sincera, você pode até, não, tudo bem, deixa pra lá, vambora, vida que segue. Ok? Continuamos, voltando ao céu e o inferno, capítulo 16 e 17. O artigo 16 nos diz assim: o arrependimento é o primeiro passo para a regeneração, mas não é suficiente, sendo necessárias ainda a expiação e a reparação. Arrependimento, expiação e reparação são as 3 condições necessárias para apagar os traços de uma falta e suas consequências. O arrependimento suaviza as dores da expiação, abrindo pela esperança o caminho da reabilitação. Só a reparação, contudo, pode anular o efeito, destruindo-lhe a causa. Do contrário, o perdão seria uma graça, ou seja, o favor, e não uma anulação das faltas cometidas. E no 17º, nos diz assim: o arrependimento pode dar-se por toda parte, em qualquer tempo. Se for tardio, o culpado sofrerá por muito mais tempo. A expiação consiste nos sofrimentos físicos e morais que são a consequência da falta cometida, seja na vida atual, seja na vida espiritual após a morte, ou ainda em nova existência corpórea, até que os últimos vestígios da falta tenham desaparecido. Aí a gente para e pensa, ui. Então, de repente, aquela situação que é extremamente dolorosa, que tem cara de ser expiação, é uma provação. A gente é submetido ao mesmo sofrimento que a gente causou, mas que a gente aprendeu, que jura que não vai fazer mais. E vamos ver se a gente passa no teste. Só que a gente, graças à misericórdia divina, nós nunca estamos desamparados. Jesus está no nosso lado, nos socorre, seus ensinamentos estão aí, os mensageiros de Jesus nos socorrendo sempre, né? A gente nunca está sozinho, largado, não. Graças a Deus por isso. Mas aí a gente pode se perguntar assim, quem expia? E lá no Obras Póstumas, resumidamente, a gente vê que o indivíduo, as pessoas espiam, né? Nós temos essa noção, né? Que é uma coisa, um pagamento individual da dívida contraída em relação à lei divina. Mas será só ele? A família, um grupo familiar pode espiar. A gente não vê a família inteira passando por extrema pobreza, abaixo da linha da miséria. A gente não vê isso, gente. Tem uma mãe que ela tem 3 filhas. 2 delas têm uma síndrome que o nome me foge agora, que a cabeça é meio deformada, o nível de entendimento, né, de intelectualidade também é baixo. Tanto que ela anda com bonecas para lá, para cá. Tem uma que de vez em quando se torna agressiva, quer bater na mãe, quer bater no pai. Briga com a outra irmã, que é a única que está, né, das 3, que está, não tem a síndrome. E é uma luta diária, porque elas podem dormir muito bem e acordar
com a casa em polvorosa. E aí? Então, além da família, uma nação também espia. E eu estou vendo nações aí encomendando, né, uns boletos espirituais pesados. Não só os indivíduos que, desencarnando, não têm mais condição de ficar aqui nesse planeta, vão para mundos primitivos, mas a nação em si está devendo a lei divina. Pelas escolhas que fez, por acreditar que aquelas atitudes erradas eram as corretas, não importa a quem estava atingindo, que todo mundo, todos espiam em virtude da mesma lei. Tá. E quais são as faltas que são expiadas? Livro dos Espíritos, questão 975. Só um trecho dela. Está aqui. Kardec havia perguntado aos espíritos, e nós estamos ainda no capítulo 2, da parte 4ª, das penas e gozos futuros, e o desdobramento dessa parte é o céu e o inferno. Kardec perguntou: os espíritos inferiores compreendem a felicidade do justo? Sim. E isso lhes é um suplício. Olha a resposta. Porque compreendem que estão delas privados por sua culpa. Daí resulta que o espírito, liberto da matéria, aspira à nova vida corporal, pois que cada existência, se for bem empregada, olha o alerta para a gente, abrevia um tanto a duração desse suplício. A gente começa a ter moratória dos boletos espirituais. Dá para diminuir os juros, a correção e tal. É então que procede à escolha das provas por meio das quais possa expiar suas faltas. Porque, ficais sabendo, o espírito sofre por todo o mal que praticou ou de que foi causa voluntária, por todo o bem que houvera podido fazer e não fez. Olha isso. Ah, sou uma pessoa tão boa, não faço mal para ninguém. Por que está acontecendo comigo? Tá, não faz o mal, mas já fez o bem para alguém? Não precisa ser muita coisa, não. Recomendação de um espírito, que eu acho que é Meimei, se não me engano, no livro Espírito da Verdade, ser um traço de Jesus a cada dia. Chico Xavier dizia que Jesus nunca pediu para a gente subir o Monte Everest. E falou para a gente se amar uns aos outros. Ainda deu um modelo, como eu vos amei. A gente lá se ama. Se a gente se amasse, não estava arranjando tanto boleto espiritual para pagar. Né? A ficha já tinha caído. Então, a pessoa, eu não faço mal, mas também não faz o bem? Uai. Uma virtude não vale, não, como está no Evangelho, uma virtude negativa não basta. É necessária uma virtude ativa. Tá? Então, por quê? Ficais sabendo, o espírito sofre por todo o mal que praticou ou de que foi causa voluntária. Vamos lembrar André Luiz, que deu de cara com uma pessoa que o pai tratou muito mal por causa de uma questão financeira, e o André Luiz apoiando o pai, é isso mesmo, é isso mesmo, é isso mesmo. Deu de cara com essa pessoa no plano espiritual, que estava muito bem, obrigada. E foi tratá-lo muito bem, André Luiz, uma saia justa, espiritual, que não sabia onde enfiar a cara. Mas tomou coragem e pediu perdão a essa pessoa. Essa pessoa, não, me ajudou a crescer, evoluir e tal. Ficou tudo resolvido. Então, sofre por todo o mal que praticou ou de que foi causa voluntária, por todo o bem que houvera podido fazer e não fez, e por todo o mal que decorra de não haver feito o bem.
Nessa hora a gente começa a fazer assim. Ih, tá. E quando é que a gente escolhe resgatar nossos erros, reparar, espiar, colocar em dia os boletos espirituais? Livro dos Espíritos. Questão 990991. Ainda a parte 4ª, capítulo 2 do livro, ou parte 2ª, melhor, parte 4, capítulo 2, das penas e gozos futuros. Penas temporais. Expiação e arrependimento. 990. O arrependimento se dá no estado corporal ou no estado espiritual? No estado espiritual. Mas também pode ocorrer no estado corporal, quando bem compreendeis a diferença entre o bem e o mal. E aí nós temos a doutrina espírita que nos ajuda a entender isso. Tá? E a 991. Qual a consequência do arrependimento no estado espiritual? Desejar o arrependido uma nova encarnação para se purificar. O espírito compreende as imperfeições que o privam de ser feliz e por isso aspira a uma nova existência em que possa expiar suas faltas. E aí, vamos caminhando quase para o final. Nós vamos para o Consolador de novo, na questão 336 dessa vez. Aqui. Da parte dedicada a perguntas sobre o perdão. Pergunta, antes da pergunta 336, tem a 333. Olha só. Na lei divina, há perdão sem arrependimento? Resposta de Emmanuel. A lei divina é uma só. Isto é, a do amor que abrange todas as coisas e todas as criaturas do universo ilimitado. E Jesus veio nos ensinar essa lei, a lei de justiça, amor e caridade. Continua Emmanuel. A concessão paternal de Deus, no que se refere à reencarnação para a sagrada oportunidade de uma nova experiência, já significa em si o perdão ou a magnanimidade da lei. Todavia, essa oportunidade só é concedida quando o espírito deseja regenerar-se e renovar seus valores íntimos pelo esforço nos trabalhos santificantes. É claro que tem as exceções que a lei vê, são aqueles que vão para mundos inferiores. Eis porque a boa vontade de cada um é sempre o arrependimento que a providência divina aproveita em favor do aperfeiçoamento individual e coletivo na marcha dos seres para as culminâncias da evolução espiritual. E na 336, o culpado arrependido pode receber da justiça divina o direito de não passar por determinadas provas. A oportunidade de resgatar a culpa já constitui em si mesma um ato de misericórdia divina. E daí o considerarmos o trabalho e o esforço próprio como a luz maravilhosa da vida. Estendendo, todavia, a questão à generalidade das provas, devemos concluir ainda com o ensinamento de Jesus que o amor cobre a multidão dos pecados,
Pedro repetiu isso na sua primeira epístola, capítulo 4, versículo 8, traçando a linha reta da vida para as criaturas e representando a única força que anula as exigências da lei de Talião, que é a lei divina, dentro do universo infinito. Gente, é amar, não tem outra. Para terminar, do livro O Evangelho por Emmanuel, comentários às cartas de Paulo, Gálatas 6, capítulo 6, versículo 7. Não vos iludais. De Deus não se zomba. O que o homem semear, isso colherá. Na luta vulgar. Esse trecho foi originalmente publicado, né, no livro chamado Segue-me, capítulo do mesmo título, Na Luta Vulgar. Não é preciso morrer na carne para conhecer a lei das compensações. Reparemos a luta vulgar. O homem que vive na indiferença pelas dores do próximo recebe dores semelhantes à indiferença pelas dores que lhe são próprias. Afastemo-nos do convívio social e a solidão deprimente será para nós a resposta do mundo. Se usamos severidade para com os outros, seremos julgados pelos outros com rigor e aspereza. Se praticamos em sociedade ou em família a hostilidade e a aversão, entre parentes e vizinhos, encontraremos a antipatia e a desconfiança. Se insultamos nossa tarefa com a preguiça, nossa tarefa relegar-nos à inaptidão. Um gesto de carinho para com o desconhecido na via pública granjear-nos-á o concurso fraterno dos grupos anônimos que nos cercam. Pequeninas sementeiras de bondade geram abençoadas fontes de alegria. O trabalho bem vivido produz o tesouro da competência. Atitudes de compreensão e gentileza estabelecem solidariedade e respeito junto de nós. Otimismo e esperança, nobreza de caráter e puras intenções atraem preciosas oportunidades de serviço em nosso favor. Produção, alguém para eu dar oi ou partiu prece? Então vamos para a prece. Gratidão, Pai, por cada oportunidade que nós temos de ficar em dia com as suas leis, com a consciência em paz e ir conquistando a própria felicidade, montando o reino de Deus, o teu reino, ou o reino dos céus, dentro de nós mesmos. Ferramentas para isso, os ensinamentos de Jesus. Gratidão, Senhor Jesus, por todos esses ensinamentos que nos chegam através dos teus mensageiros do bem, as explicações de Kardec sobre os ensinamentos dos benfeitores espirituais. Temos tudo o que nós precisamos para que a gente consiga, pelo menos, ser um traço seu a cada dia. Gratidão a Maria por nos acolher, nos sustentar e nos fortalecer, para que possamos algum dia fazer tudo aquilo que ele, seu filho, mãe, nos manda fazer. Que todos nós, encarnados e desencarnados, possamos aproveitar o tempo para fazer o bem possível. E permaneçamos em paz, graças a Deus. Acabou meu tempo. Até sexta-feira que vem com a continuação desse livro, com outra história. Gratidão por ter estado aqui comigo. Fique bem. Tchau. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.